No começo da manhã do dia 2 de julho de 2026, enquanto boa parte do Rio de Janeiro ainda acordava, uma operação da Polícia Federal caminhava silenciosamente até o endereço de alto padrão na Barra da Tijuca. Não era uma ação comum. Os mandatos haviam sido autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e o alvo era alguém conhecido por milhões de brasileiros, não por envolvimento com crime, mas pela religião, pela influência, pela riqueza e pela imagem de uma família que, durante anos, expôs nas redes sociais uma vida que parecia perfeita. Quando a notícia foi confirmada, ela rapidamente tomou conta da internet, porque poucas pessoas imaginavam que o nome daquele pastor apareceria em uma investigação dessa dimensão. Segundo a Polícia Federal, a operação buscava desarticular um esquema investigado por lavagem de dinheiro e vazamentos de informações sigilosas que, de acordo com os investigadores, beneficiaria integrantes do Comando Vermelho. E entre os alvos estava Márcio Pôncio. Mas como um pastor conhecido nacionalmente, empresário, pai de influenciadores, passou a fazer parte de uma investigação dessa magnitude? Essa história começa muito antes daquela manhã. No dia 2 de julho de 2026, a Polícia Federal deflagrou a quinta fase da Operação Unha e Carne. Segundo as autoridades, essa nova etapa ampliava uma investigação que já havia sido desenvolvida havia meses. O foco era apurar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e o vazamento de informações sigilosas relacionadas a operações policiais. De acordo com as decisões judiciais e com informações divulgadas pela investigação, os benefícios desse esquema alcançariam integrantes do Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do país. Entre diversos mandatos cumpridos naquele dia, um nome chamou mais atenção do que todos os outros: Márcio Pôncio. Pastor, empresário, figura conhecida nas redes sociais, pai dos influenciadores Sara Pôncio e Saulo Pôncio, aquele do 144K. Se eu disser que eu tô gostando disso, tô tirando risco. Durante anos, seu sobrenome estava associado ao luxo, empreendimentos, carros importados, mansões, viagens e uma intensa presença nas redes sociais. Agora, esse mesmo sobrenome aparecia no centro de uma investigação conduzida pela Polícia Federal. E a pergunta passou a ser inevitável: como duas imagens tão diferentes poderiam coexistir? Muito antes da operação ganhar as manchetes, Márcio Pôncio já era conhecido por outro motivo. Sua presença nas redes sociais, ao lado da família, construiu uma imagem fortemente ligada ao sucesso. Enquanto muitos líderes religiosos costumam manter uma vida discreta, a família Pôncio seguia um caminho diferente. Nas redes, era comum ver registros de viagens, veículos de luxo, residências de alto padrão, momentos familiares, celebrações, uma rotina acompanhada diariamente por milhões de seguidores. Essa exposição acabou transformando o sobrenome Pôncio em uma verdadeira marca. Mas havia outro lado da história. Além da atuação religiosa, Márcio também desenvolveu atividades empresariais, entre elas o setor de cigarros. Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Pôncio começou como auxiliar de produção e, com o tempo, tornou-se proprietário de uma distribuidora e fábrica de cigarros. A atividade comercial lhe rendeu um apelido que acompanhou por anos: Pastor do Cigarro. Esse perfil incomum, pastor e empresário ao mesmo tempo, sempre despertou curiosidade para parte do público. Era a prova que prosperidade e religião podiam caminhar juntos. Para outros, era justamente esse contraste que levantava questionamentos. Nada indicava publicamente que naquela imagem, construída durante anos, seria abalada de maneira tão abrupta, até que a investigação da Polícia Federal ganhou uma nova dimensão. Porque, segundo os investigadores, a Operação Unha em Carne não estava olhando apenas para um indivíduo. Ela buscava compreender uma rede muito maior. Uma rede que, segundo a investigação, conectava mundos que normalmente pareciam completamente separados: religião, política e uma das atividades ilegais mais tradicionais do Rio de Janeiro, o jogo do bicho. E é exatamente aí que a história começa a mudar completamente de direção.
Para entender a queda de Márcio Pôncio, é preciso enxergar o tabuleiro. A Operação Encarne, ela não investiga um homem sozinho. Ela desmonta uma teia, e essa teia conecta três mundos que, à primeira vista, parecem antagônicos. O primeiro fio é religião e ostentação. Márcio Pôncio, o pastor que pregava prosperidade, dirigia carros de luxo, morava em mansões e posava ao lado da mulher e dos filhos, como se fossem família de novela. Mas por trás do terno e do sorriso, a Polícia Federal suspeita que ele movimentava dinheiro sujo. Dinheiro que, segundo as investigações, vinha de um esquema de lavagem e beneficiava a maior facção do Rio de Janeiro. O segundo fio é a política. Rodrigo Bacelar, nome conhecido, ex-presidente da Alerj, ex-deputado estadual, ele já estava preso desde março de 2026. Mas agora, com o avanço da operação, ele será transferido do complexo penitenciário de Bangu para um presídio federal. A mensagem é clara: o foro privilegiado não protege mais ninguém. E o terceiro fio, o mais sombrio, é o jogo do bicho. Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, não era um bicheiro qualquer. Ele era apontado como o capo, o chefão da nova cúpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro. O termo capo, utilizado pela própria Polícia Federal, e designa um integrante de alto escalão da máfia italiana. E ele é quem, segundo as investigações, opera a conexão entre o dinheiro do jogo ilegal, a lavagem e o tráfico. Pastor, político e bicheiro. Em qualquer outro contexto, seria uma piada de mau gosto. Em 2026, é o retrato do crime organizado vestido de terno e gravata. Mas como a Polícia Federal chegou até eles? A resposta está no rastro, no dinheiro, nas mensagens, nas planilhas. A quinta fase da Operação O Encarne teve origem na análise de planilhas apreendidas em poder de Adilcinho. Os documentos continham registros de supostos pagamentos indevidos, doações eleitorais e uma contabilidade paralela utilizada para ocultar a movimentação de recursos ilícitos. As listas chamaram a atenção dos investigadores. Elas apontavam possíveis repasses diretos e valores a agentes políticos do estado do Rio de Janeiro. E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de bens e valores de até 22 milhões. A Operação Encarne já está em sua quinta fase. Isso significa que não é um caso novo. É a ponta de um iceberg que vem sendo investigado desde dezembro de 2025. A primeira fase prendeu o Rodrigo Bacelar por suspeita de vazar informações sigilosas da Operação Zargun, que mirava o Comando Vermelho. A segunda fase prendeu o desembargador federal Macário Ramos Judici Neto, suspeito de repassar informações a Bacelar. E agora, a quinta fase alcança o pastor do cigarro. A cada fase, um novo nome cai. Primeiro os pequenos, depois os médios, agora os grandes. Márcio Pôncio é a prova de que, no submundo do crime organizado, ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles que pregam em nome de Deus. Enquanto o pai era levado algemado, a filha, a deputada estadual Sara Pôncio, recorria às redes sociais. Em uma nota oficial, ela disse: "Como filha, esse é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tendo absoluta confiança na inocência do meu pai e acredito que ele terá a oportunidade de demonstrar a verdade dos fatos no curso do processo. Todas as garantias asseguradas pela Constituição." Ela também afirmou que, como deputada, respeita o trabalho das instituições e o regular andamento das investigações, e disse que não faria comentários sobre o mérito do caso. Mas a ironia é impossível de ignorar. Sara Pôncio construiu sua carreira política apoiada na imagem da família, na ostentação, na fé, na vida perfeita que vendiam nas redes sociais. E agora ela pede orações pelo pai preso. A mesma Sara que, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tem uma dívida bilionária que ultrapassa 1,7 bilhões de impostos com a União. Débitos atrelados aos negócios do grupo econômico de tabaco da família. De um lado, uma família que construiu uma imagem pública em cima de valores sagrados. De outro, um homem que, segundo as investigações, servia de fachada para o crime mais sanguinário do estado. Márcio Pôncio não é o primeiro pastor a cair.
e não será o último. Mas o que torna esse caso tão perturbador não é apenas a magnitude do crime, é a fachada. É a capacidade de um homem ostentar uma vida de luz, enquanto nos bastidores supostamente financiava as sombras. Ele pregava prosperidade, mas prosperidade que ele vivia, segundo a Polícia Federal, vinha do sangue do tráfico e do dinheiro sujo e ilegal. Rodrigo Bacelar, que já ocupou a presidência da Alerj, agora troca o gabinete pela grade e pelo presídio federal. Adilcinho, o capo do jogo do bicho, continua sendo investigado. E o Comando Vermelho, ele perdeu uma peça importante. Mas o esquema é como uma hidra, sempre cresce outra cabeça. A política é uma coisa, para mim, nobre. A gente vive 24 horas nela. Honestidade, né? Nossa sinceridade, nossa moral, nossa integridade. Tanto na parte empresarial, quando a gente se depara com o sistema, a gente vê que falta muito, não funciona nada. Eu voltei. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários. O que entregou o pastor? O dinheiro, as mensagens ou a arrogância? Mande esse vídeo para um amigo que gostaria desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, porque nos próximos dias mais capítulos dessa história vão vir à tona. E seria bom você acompanhar. Você está na Castor TV.